Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje a gente volta a falar sobre código de trânsito, porque apesar de estar em quarentena, as leis de trânsito não foram suspensas. Tem gente que acha até de fim de semana, né, de domingo, de feriado, a galera acha que lei de trânsito é suspensa, mas não é não. Então hoje a gente aborda o artigo número 40, que fala sobre iluminação. Bom, o artigo número 40 é um pouquinho extenso e tem alguns detalhes importantes que a gente tem que comentar sobre ele. Então vamos direto ao assunto. O primeiro item desse artigo diz o seguinte: o condutor manterá acesos os faróis do veículo utilizando luz baixa durante toda a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. Isso daí acho que a galera já tá começando a se acostumar agora, né? A usar o farol baixo também durante o dia. Até na cidade já tem gente começando a usar. E eu acho bacana porque realmente ajuda bastante a identificar os carros que estão em movimento pelas ruas. Segundo item do código do artigo é: nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Isso é bem importante também. Na estrada é muito comum, quando você cruza com outro carro, as pessoas diminuírem o farol, né, trocarem do farol alto para o farol baixo. Mas uma coisa muito comum que acontece é quando alguém vem atrás de você já com o farol alto, não diminui. E isso incomoda tanto a pessoa da frente. É super importante a gente prestar atenção nisso. Quando você tá com o farol alto na estrada e se aproxima de outro carro, é bem importante você diminuir para o farol baixo para não atrapalhar a visibilidade do motorista da frente e colaborar com a condução dele. Depois, o Código de Trânsito fala sobre a troca da luz alta para a luz baixa de maneira intermitente. Aquela piscadinha de farol que a gente usa, né, para alertar sobre coisas que acontecem na estrada. O Código de Trânsito diz que a gente pode usar esse alerta em duas situações. Primeiro, quando você passa por alguma situação de risco na estrada, sei lá, um carro acidentado. Aí quando você passa por um acidente, os carros que estão vindo na outra direção, você vai alertando, né, para as pessoas já ficarem atentas para quando passarem por ali. Quando você tem intenção de ultrapassar um carro, aí você dá aquela encostadinha atrás dele, dá um sinalzinho avisando que tem a intenção de ultrapassar e faz a ultrapassagem. É importante lembrar que não é para avisar as pessoas sobre polícia na estrada. A polícia tá na estrada para pegar os espertinhos, né? Aquela galera que tá fazendo coisa errada na estrada e que tem que ser punida mesmo. Então, não é bacana você avisar que a polícia tá por ali, a pessoa já fica alerta e continua colocando a sua vida em risco quando passa pelos policiais. Próximo item fala sobre manter aceso pelo menos as luzes de posição do veículo sob chuva forte, neblina ou cerração. As luzes de posição do veículo são as lanternas. E nessas situações, especialmente em estradas, mas também na cidade, é bem importante você sinalizar que você está com o carro em movimento ou que está numa localização ali que pode oferecer algum tipo de perigo. Então é importante manter as lanternas acesas nestas condições: chuva forte, cerração e neblina. Depois entra uma outra questão que é um pouquinho polêmica, que fala sobre a utilização do pisca-alerta. O pisca-alerta, o Código de Trânsito fala assim, que a gente pode usar ele em imobilizações ou situações de emergência, ou quando a regulamentação da via obriga a gente a usar. Quando tem placa para usar pisca-alerta, a gente usa e acabou, né? Por exemplo, aquelas vagas de farmácia que a gente estaciona para usar a farmácia, ali a plaquinha fala, né, pra gente deixar o pisca-alerta ligado. Agora, a outra opção
exceção aqui dá uma margenzinha para discussão. Por quê? Em situações de emergência é óbvio que a gente sabe que tem que usar o pisca-alerta, né? Encosta o carro, liga o pisca-alerta, coloca o triângulo de segurança, aquela coisa toda. Agora, é muito comum, tá? Cada vez mais comum as pessoas usarem o pisca-alerta, por exemplo, na estrada, quando surge um congestionamento, né? Você está desenvolvendo uma certa velocidade na estrada, de repente avista um congestionamento e aí as pessoas começaram a pegar o hábito de ligar o pisca-alerta para avisar as pessoas de trás que lá na frente tem um congestionamento e que é importante as pessoas começarem a diminuir a velocidade. Eu acho isso bacana, porque é uma forma de evitar acidentes, muitas vezes bem graves nessas situações. Mas teoricamente, não pode. A gente não pode transitar com o carro com os pisca-alertas ligados. Inclusive nas estradas a sinalização já está começando a indicar isso, né? Pra gente não usar o pisca-alerta com o carro em movimento, só em situações de emergência onde você para o carro e precisa sinalizar que está com um problema. Mas poxa, é controverso, né? Porque é uma situação de emergência, é uma situação que pode causar algum risco, né? Então é bacana avisar as pessoas. Mas assim, se você quer ligar o pisca-alerta quando vê um congestionamento lá na frente, faça isso só até o teu carro parar no congestionamento, tá? Não continua andando eternamente com o pisca-alerta ligado. E presta atenção, porque tem muita gente que usa o pisca-alerta e depois que sai com o carro, esquece de desligar ele. É muito importante desligar o pisca-alerta, porque senão as pessoas vão achar que você tem algum problema. No próximo item, o Código de Trânsito diz que durante a noite a luz de placa tem que estar acesa o tempo todo. Isso é uma informação importante. A maioria dos carros acende a luz de placa quando a gente acende qualquer outra luz, né, no carro, a lanterna, os faróis e tal. Mas se o seu carro, por algum motivo, não liga a luz de placa quando você acende as outras luzes, é importante sempre lembrar de ligar ela. Inclusive, isso pode render multas, né? Se você andar com ela apagada. E aí, o Código de Trânsito fala sobre manter as luzes de posição, as lanternas, acesas, quando você está esperando uma pessoa embarcar ou desembarcar do seu carro, ou quando você está carregando ou descarregando coisas do seu carro. Esse item é bem importante também, porque tem muita gente que não respeita, ou que liga pisca-alerta para esperar as pessoas entrarem ou saírem dos carros, carregar ou descarregar coisas, enfim. É importante, especialmente taxistas e motoristas de Uber, a gente vê tantas vezes vocês se comportando mal no trânsito. Vocês são tão essenciais pra gente, mas é importante respeitar as leis de trânsito e facilitar o trânsito, né? Então, eu já vi várias vezes, motorista de Uber principalmente, parar em qualquer lugar, de qualquer jeito, ligar o pisca-alerta e esperar a pessoa entrar ou sair e atrapalhar pra caramba o trânsito. Na medida do possível, é sempre importante achar um lugar para conseguir estacionar o carro, parar o carro, para esperar a pessoa embarcar ou desembarcar e realmente não atrapalhar o trânsito, mesmo em vias pouco movimentadas. É a lei e é uma questão de gentileza e de cidadania, tá certo? E por último, esse artigo tem um parágrafo único que comenta sobre ônibus e sobre motos para usarem o farol baixo em qualquer situação, mesmo durante o dia, nas cidades e tudo mais. Então é isso, por enquanto a gente fica por aqui. Eu espero que vocês estejam se comportando nessa quarentena e desejo a todos que fiquem bem, que ninguém fique doente, que ninguém precise de coisas importantes e urgentes, que continuem se cuidando e continuem cuidando dos outros e do carro de vocês também. Na semana passada eu pus um vídeo pra vocês sobre como cuidar dos carros na quarentena, então dá uma olhadinha lá que eu acho que é bacana
cumprir aquelas dicasinhas para cuidar bem do carrinho de vocês durante esse período. E como sempre, eu espero os comentários de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.